navios desaparecem, OVNIs surgem. Existe um Triângulo das Bermudas no Brasil? Existe um Triângulo das Bermudas no Brasil? Na costa de São Paulo, barcos somem sem explicação. Pescadores relatam luzes estranhas no céu. Em 1970, um iate desapareceu em Ubatuba, sem deixar rastros. É coincidência ou algo sobrenatural? Quer saber a verdade sobre essa e outras histórias dignas de filmes de Hollywood? Fique até o final e vamos descobrir muitas histórias de arrepiar. Vamos voltar no tempo, para uma época sem internet, sem celular. Uma época em que as notícias viajavam mais devagar, mas talvez com mais intensidade. O ano é 1970. Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Um paraíso de praias quase selvagens. Imagine a cena. A tranquilidade de uma tarde na Praia das Toninhas. Crianças brincando na areia. O som das ondas. De repente, o céu se transforma. Testemunhas, pessoas comuns como eu e você, relatam ter visto um objeto estranho. Um disco voador, prateado, silencioso. Ele pairava sobre o mar, desafiando a lógica e a gravidade. O objeto teria feito manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida daquela época. Movimentos bruscos, velocidades estonteantes. E então, o clímax. O objeto parece perder o controle. Ele mergulha em direção ao oceano. E com um estrondo, explode. Uma explosão que não foi como as outras. Foi uma chuva de fragmentos metálicos sobre a praia. Pedaços de um material levíssimo, que não se parecia com nada que aquelas pessoas já tivessem visto. Um metal que, ao ser dobrado, voltava à sua forma original, como se tivesse memória. A praia, antes um lugar de lazer, virou a cena de um evento cósmico. O caso ganhou os jornais. Virou manchete. Despertou a curiosidade de ufólogos e cientistas de todo o Brasil. Os fragmentos foram recolhidos, analisados. O Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, e outros laboratórios estudaram o material. Os resultados? Ambíguos, intrigantes. Alguns laudos apontavam para magnésio de alta pureza, algo incomum para a tecnologia da época. Outros eram inconclusivos. O mistério, em vez de ser resolvido pela ciência, apenas se aprofundou. O que era aquele objeto? De onde veio? A explosão em Ubatuba se tornou um pilar na ufologia brasileira. Este evento não foi um ponto isolado. Ele foi o estopim. A partir dali, a região passou a ser vista com outros olhos. O céu sobre o litoral paulista parecia mais vigiado. O mar, mais misterioso. O caso de Ubatuba foi como uma pedra jogada num lago calmo, criando ondas de perguntas que se espalham até hoje. Ele marcou o início da lenda moderna do Triângulo das Bermudas brasileiro. Foi o momento em que o inexplicável deixou uma prova física, tangível, ali, na areia da praia, para que todos vissem e se perguntassem: estamos sozinhos? Se Ubatuba foi a explosão, a cidade de Santos se tornou o palco de uma vigília silenciosa. Uma vigília que dura décadas. A Baixada Santista, com seu porto movimentado e sua orla icônica, também é conhecida por ser um dos pontos com o maior número de avistamentos de OVNIs no país. Não são apenas histórias contadas em mesas de bar. São relatos consistentes, de pessoas de diferentes profissões e idades. Pilotos, controladores de tráfego aéreo, pescadores e moradores comuns. Todos descrevem fenômenos parecidos. Luzes que não piscam como as de aviões, que se movem em padrões geométricos, que aparecem e desaparecem subitamente. Imagine estar no seu apartamento, olhando a imensidão do mar à noite. A paisagem é familiar. As luzes dos navios esperando para atracar no porto. De repente, uma luz diferente surge no horizonte. Ela não se move como um navio. Ela sobe, desce, acelera em silêncio. Às vezes, são várias luzes, em formação. Parecem dançar uma coreografia silenciosa e enigmática sobre as águas escuras. Esses relatos são tão frequentes que grupos de ufólogos e entusiastas se reúnem em pontos estratégicos, como a Ilha Porchat ou os morros da cidade, para tentar flagrar esses eventos. Eles são os vigias do cosmos, com câmeras e binóculos apontados para o céu. O que torna os avistamentos em Santos tão fascinantes é a sua persistência. Não é um evento único, como o de Ubatuba. É um padrão. Fenômenos que se repetem ao longo dos anos, nas mesmas áreas. Alguns teóricos sugerem que poderia haver uma base submarina de operações para esses objetos. Uma ideia ousada, quase ficção científica. Mas como explicar que tantos relatos descrevam luzes que mergulham no mar ou emergem dele? O oceano, com suas profundezas ainda inexploradas, seria o esconderijo perfeito. Um lugar longe dos nossos olhos curiosos, bem ali,
na nossa porta. Esses eventos alimentam diretamente a lenda do nosso triângulo. Se objetos não identificados frequentam os céus da região, seria possível que eles tivessem alguma relação com os desaparecimentos de barcos e pequenas aeronaves? Seriam abduções? Acidentes causados por alguma interferência tecnológica desconhecida? As perguntas se multiplicam. Os avistamentos em Santos adicionam uma camada de mistério cósmico à equação. Eles conectam os perigos do mar com as incógnitas do universo, transformando o litoral paulista em um portal para o desconhecido. Um lugar onde o céu e o mar conversam em uma língua que ainda não aprendemos a traduzir. Agora vamos dar um passo para trás. Vamos tirar os óculos do mistério e colocar os da ciência. Porque o mar, meus amigos, não precisa de alienígenas para ser perigoso. A natureza, em sua essência, já é uma força avassaladora. E o litoral paulista, apesar de sua beleza, tem suas armadilhas. Uma das explicações mais plausíveis para os acidentes e desaparecimentos na região está nas próprias condições oceanográficas e climáticas. É a fúria do oceano em sua forma mais pura, uma combinação de fatores que pode pegar de surpresa até o mais experiente dos navegadores. A geografia submarina da área é complexa. Temos cânions submarinos, como o de São Sebastião, que alteram drasticamente as correntes. Essas correntes marítimas podem ser incrivelmente fortes e imprevisíveis. Elas funcionam como rios dentro do oceano, com velocidades e direções que mudam constantemente. Uma embarcação pequena, pega de surpresa por uma correnteza dessas, pode ser arrastada para longe de sua rota em questão de minutos. A bússola continua apontando para o norte, mas o barco está sendo levado para um destino completamente diferente, para o mar aberto, onde o socorro é mais difícil. Além das correntes, temos o clima. O encontro de massas de ar frio, vindas do sul, com o ar quente e úmido tropical, é a receita perfeita para tempestades súbitas e violentas. A névoa, o famoso nevoeiro marítimo, pode se formar em minutos, reduzindo a visibilidade a quase zero. Imagine estar no meio do mar, sem conseguir enxergar um palmo à frente do nariz. O céu e o mar se fundem numa massa cinzenta e desorientadora. É nesse cenário que acidentes acontecem. Colisões, barcos que se perdem, pessoas que entram em pânico. A natureza não avisa, ela simplesmente acontece. E há também o fenômeno das ondas gigantes, ou ondas traiçoeiras, as chamadas Rogue Waves. Por muito tempo, foram consideradas lendas de marinheiros. Hoje, a ciência sabe que elas existem. São ondas que podem atingir alturas descomunais, muito maiores que as ondas ao seu redor, formadas pelo encontro de diferentes sistemas de ondulação. Uma onda dessas pode virar ou afundar uma embarcação de porte considerável em segundos, sem deixar vestígios. Somando correntes traiçoeiras, nevoeiros súbitos e a possibilidade de ondas gigantes, temos um coquetel perigoso. Talvez o Triângulo das Bermudas brasileiro seja apenas o nome que demos ao respeito que devemos ter pelo poder do mar. A ciência não gosta de mistérios. Ela gosta de dados, de fatos, de explicações. Então, quando confrontada com os fenômenos do Triângulo das Bermudas brasileiro, o que ela diz? Os cientistas, com seus jalecos brancos e suas mentes analíticas, tentam encontrar respostas lógicas. Uma das teorias mais discutidas envolve a liberação súbita de gás metano do fundo do mar. O assoalho oceânico em certas áreas, incluindo a costa brasileira, possui grandes depósitos de hidratos de metano, que são como gelo de gás. São compostos estáveis, sob alta pressão e baixa temperatura. O que aconteceria se, por algum motivo, como um pequeno tremor sísmico ou um aquecimento das águas, essa estabilidade fosse quebrada? A teoria diz que uma enorme bolha de gás metano poderia ser liberada de uma só vez. Essa bolha, ao subir para a superfície, diminuiria drasticamente a densidade da água acima dela. Um navio que estivesse passando por ali naquele exato momento perderia subitamente a flutuabilidade. Ele afundaria como uma pedra, em segundos, sem tempo para enviar um pedido de socorro. É uma explicação terrível, silenciosa e totalmente plausível do ponto de vista da física e da química. Outra linha de investigação científica aponta para anomalias geomagnéticas. A Terra é um grande ímã, com um campo magnético que nos protege e que orienta nossas bússolas. No entanto, esse campo não é uniforme. Existem áreas onde ele é mais fraco ou mais instável. Se a região do nosso triângulo for uma dessas zonas de anomalia magnética, isso poderia explicar por que os instrumentos de navegação, especialmente os mais antigos, baseados em bússolas magnéticas, poderiam apresentar falhas. Um pequeno desvio na bússola
ao longo de uma viagem de horas, pode levar uma embarcação para dezenas de quilômetros fora de sua rota. Essas explicações, embora fascinantes, ainda são teorias. Não há uma prova definitiva de que uma liberação de gás metano tenha afundado um navio específico, ou que uma anomalia magnética tenha causado um desaparecimento. A ciência oferece possibilidades, caminhos lógicos para entender o que parece ilógico. Ela nos mostra que o nosso planeta é um sistema complexo e, por vezes, perigoso, com fenômenos que ainda estamos apenas começando a compreender. O mistério persiste, mas a ciência nos dá ferramentas para olhar para ele não com medo, mas com uma curiosidade investigativa, buscando a peça que falta no quebra-cabeça. Vamos voltar a olhar para o céu, para as luzes que não se comportam como deveriam. A hipótese extraterrestre é, sem dúvida, a mais espetacular, a mais cinematográfica. Ela nos tira do nosso mundinho e nos coloca no palco do universo. Essa teoria sugere que os fenômenos inexplicáveis do Triângulo das Bermudas brasileiro não são causados por forças da natureza ou falhas humanas. Eles seriam o resultado da ação de inteligências não humanas, visitantes de outros mundos que, por algum motivo, têm um interesse especial por essa parte do nosso planeta. Os defensores dessa ideia se baseiam na enorme quantidade e na consistência dos relatos de avistamentos de OVNIs. Eles argumentam que os padrões de movimento, as velocidades e as manobras descritas por testemunhas simplesmente não correspondem a nenhuma tecnologia terrestre conhecida, nem mesmo a protótipos militares secretos. Seriam naves com sistemas de propulsão que desafiam nossas leis da física. E se eles estão aqui, o que estão fazendo? Estariam apenas observando? Mapeando nossos oceanos? Coletando amostras da nossa biosfera? Ou suas atividades teriam consequências mais diretas para nós? A teoria ganha força quando conectada aos desaparecimentos. Seria possível que algumas das embarcações e aeronaves que sumiram sem deixar vestígios tenham sido, na verdade, abduzidas, levadas por essas naves para fins desconhecidos? É uma ideia que arrepia, que nos coloca na posição de meros espécimes de laboratório para civilizações muito mais avançadas. Não haveria destroços porque não houve acidente. O objeto simplesmente foi removido da nossa realidade. É o tipo de explicação que, por sua grandiosidade, é ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Claro, esta é a hipótese com menos evidências físicas. Não temos um motor alienígena em um laboratório, nem um tratado assinado com visitantes de outro planeta. O que temos são milhares de relatos de pessoas comuns, fotografias, vídeos de qualidade duvidosa e alguns poucos fragmentos de metal, como os de Ubatuba, que geram mais perguntas do que respostas. A hipótese extraterrestre vive no campo da especulação, da fé, da crença de que não estamos sozinhos. E ela transforma o nosso litoral não apenas num lugar de perigos naturais, mas num possível ponto de encontro entre dois mundos. Para entender o mar, é preciso ouvir quem vive dele, quem conhece suas manhas, seus humores. Vamos deixar de lado os cientistas e os ufólogos por um momento. Vamos para o cais, sentir o cheiro de maresia e conversar com um velho pescador. Vamos chamá-lo de Seu Manuel. Um homem de pele curtida pelo sol e pelo sal, mãos calejadas de puxar rede e olhos que já viram mais do que a maioria de nós pode imaginar. Ele não fala de hidratos de metano ou anomalias magnéticas. Ele fala do que ele sente, do que ele viu. O mar tem respeito, meu filho. Ele não é pra menino. Tem dia que ele tá um espelho, uma moça bonita te chamando. No outro dia, ele vira um monstro, sem avisar. Já vi muita coisa. Já vi onda levantar do nada, onde não tinha que ter. Já vi o tempo fechar em 5 minutos, que o céu fica preto de dia. A gente que é do mar aprende a ler os sinais, o jeito que a gaivota voa, a cor da água. Mas tem coisa que não tem explicação, não. Tem coisa que é mistério mesmo. Pergunto a ele sobre luzes estranhas, sobre os OVNIs. Ele dá um sorriso cansado, um sorriso de quem já ouviu essa pergunta muitas vezes. Luz? Já vi de todo jeito. Luz que segue o barco, silenciosa. Luz que sai de dentro d'água, forte, que ilumina tudo. A gente chama de Mãe Douro ou Boitatá do Mar. Os antigos já falavam. Uns dizem que é alma de gente que se perdeu. Outros dizem que é outra coisa. Coisa que não é desse mundo. A gente não mexe. A gente reza, pede licença e muda o rumo do barco. O mar é grande, cabe todo mundo.
A gente só não pode ser curioso demais. Ele conta a história de um amigo, um companheiro de pesca que desapareceu há anos. O barco era bom, ele era experiente. O tempo estava limpo. Ele saiu para pescar e nunca mais voltou. Nem pedaço do barco, nem rede, nada. Simplesmente sumiu. A gente procurou por semanas. É como se o mar tivesse engolido ele inteiro. A gente fica triste, mas a gente entende. O mar dá o nosso pão, mas às vezes ele cobra um preço. Se foi o tempo, se foi correnteza, ou se foi uma daquelas luzes, só Deus sabe. A gente que fica só pode respeitar e continuar vivendo. As palavras de seu Manuel, simples e profundas, carregam o peso de uma vida inteira de convivência com o mistério, uma sabedoria que nenhum livro pode ensinar. Antes dos navios, antes das cidades, antes mesmo de o Brasil se chamar Brasil, estas terras e estas águas já tinham donos. E eles já tinham suas histórias. As lendas indígenas são a camada mais profunda de mistério do nosso litoral. São ecos de um tempo em que a relação do homem com a natureza era outra. Uma relação de parentesco, de respeito e de temor. Os povos Tupi-Guarani, que habitavam a costa, tinham uma cosmologia rica, cheia de seres fantásticos, que viviam nas matas, e principalmente nas profundezas do oceano. Para eles, o mar não era apenas água e sal, era a morada de Ipupiara, o monstro marinho. Uma criatura descrita de várias formas, às vezes como um homem com nadadeiras, outras como um ser meio peixe, meio bicho. Ipupiara era o guardião das águas, um ser poderoso que não gostava de ser perturbado. Os pescadores que se aventuravam longe demais, que eram gananciosos ou desrespeitosos com o oceano, poderiam encontrar seu destino nas mãos desse ser. Ele seria capaz de virar canoas e arrastar os homens para o fundo, de onde nunca mais retornariam. Outra lenda poderosa é a do Boitatá, a cobra de fogo. Embora mais associada às matas e rios, algumas versões da lenda a colocam também no mar. Ela seria um espírito protetor das águas contra aqueles que as poluem ou maltratam. Seus olhos de fogo podiam cegar ou enlouquecer quem os encarasse. Seriam as luzes misteriosas vistas pelos pescadores e moradores, como o seu Manuel, uma manifestação moderna do Boitatá? Seriam os OVNIs uma reinterpretação tecnológica de uma lenda ancestral? É fascinante pensar como a necessidade humana de explicar o inexplicável se adapta aos tempos. Essas lendas não são apenas contos de fadas. Elas são a sabedoria acumulada de gerações. Elas carregam em si um código de conduta, um manual de sobrevivência para viver em harmonia com um ambiente selvagem e poderoso. Elas nos lembram que os perigos e os mistérios do litoral paulista não são uma invenção moderna. Eles estão ali desde sempre. O Triângulo das Bermudas brasileiro pode ser um nome novo, mas o temor e o respeito por aquelas águas são tão antigos quanto as primeiras pegadas humanas na areia da praia. Os ecos ancestrais continuam a ressoar nas ondas. E assim, chegamos ao fim da nossa viagem. Navegamos por explosões no céu, luzes silenciosas, teorias científicas e lendas antigas. O que descobrimos? Descobrimos que o Triângulo das Bermudas brasileiro é muito mais do que um ponto no mapa. É um ponto de encontro, um lugar onde a ciência e a lenda se abraçam, onde o medo e a curiosidade dançam juntos, onde a arrogância da nossa tecnologia moderna é confrontada pela força bruta da natureza e pelo silêncio do desconhecido. Não encontramos uma resposta final, e talvez essa seja a maior revelação de todas. A beleza deste mistério não está em resolvê-lo. Está na jornada, está nas perguntas que ele nos obriga a fazer. Perguntas sobre nosso lugar no planeta, sobre os limites do nosso conhecimento, sobre a possibilidade de não estarmos sozinhos. Cada teoria, da liberação de gás metano à visita de extraterrestres, nos oferece uma nova maneira de olhar para o mundo. Cada relato, do cientista ao pescador, adiciona uma nova cor a essa tela complexa. O triângulo é um espelho que reflete nossas maiores esperanças e nossos medos mais profundos. Da próxima vez que você estiver no litoral, sentindo a brisa do mar, olhe para o horizonte. Olhe para a imensidão azul e pense em tudo o que ela esconde. Pense nas correntes invisíveis, nas tempestades que se formam em silêncio, nas histórias de quem nunca voltou. Pense nas luzes que talvez dancem no céu quando ninguém está olhando. Pense em Ipupiara, em seu Manuel, nos fragmentos de Ubatuba. O mistério não está lá longe no Caribe. Ele está aqui, no nosso quintal. E ele nos convida a sermos mais humildes, mais curiosos. A verdade talvez seja uma combinação de tudo isso.
acidentes naturais potencializados por uma geografia perigosa, somados a fenômenos aéreos genuinamente inexplicáveis, tudo isso costurado pela nossa eterna necessidade humana de contar histórias. O Triângulo das Bermudas brasileiro continua a ser um livro com muitas páginas em branco. E cabe a nós, com olhos atentos e mente aberta, continuar tentando preenchê-las. Ou simplesmente apreciar a beleza de um bom mistério. Afinal, como dizem por aí, navegar é preciso. Viver é preciso. É preciso questionar. Obrigado por ter chegado até aqui. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!